Ainda não começou a gravar, não. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Vamos lá, Economia Internacional, aula 5. O tópico de hoje vamos falar sobre política comercial, curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Muito bem. Esse tópico de política comercial, no começo iremos definir política comercial e mostrar os instrumentos e os usos da política comercial, e depois a segunda parte ver os efeitos dos instrumentos de política comercial sobre as economias que as adotam. Tá? Então, duas partes. O capítulo de que fala sobre política comercial no Krugman é o capítulo 8. Já o Appleyard, que a gente costuma usar quando essa disciplina é oferecida em sala de aula, porque nós temos várias cópias lá na biblioteca, e temos os xerox também, né? Seria os capítulos 13 e 14. Por isso que eu aponto tanto o Krugman quanto o Appleyard, quanto a bibliografia, né? Tem também o livro do Bauman, que também fala aí, tem um capítulo sobre política comercial. Bom, vamos definir política comercial, que são as ações de um governo que influenciam o comércio internacional. Então, como todo, né, o termo política, ou policy em inglês, no sentido de policy, né, são as ações de governo. A política comercial são as ações de governo quanto ao comércio internacional. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver em detalhe quais são essas ações, tá? Mas essa é a definição de política comercial. Ela é importante porque a gente verifica que várias coisas ocorrem ou têm ocorrido, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, quanto à política comercial. Países, a gente observa países tentando limitar o comércio internacional, colocando, por exemplo, tarifas para diminuir a importação de um determinado produto, ou uma cota, ou um subsídio, enfim, restrições ao comércio, né? E certamente que essas restrições ao comércio têm efeitos, e a gente se pergunta quais são tais efeitos, né? Será que é ruim? Será que é bom? Será que tem partes na economia, agentes econômicos que perdem com isso, com política comercial? Será que tem agentes econômicos que ganham com isso? Né? E também um último ponto associado a essa discussão é a questão de, bem, em algumas situações pode ser que seja interessante do ponto de vista da sociedade de um país que impõe uma restrição ao comércio internacional, pode ser importante, pode ser bom para aquela economia, né? Em que condições isso ocorre? Então, vamos tentar responder algumas dessas perguntas aqui, colocadas, né, na tela, com essa discussão sobre política comercial. Né? Na verdade, a gente viu aí 3 aulas seguidas, aula 2, aula 3, aula 4, que versavam sobre política, sobre teorias do comércio internacional, ou seja, explicações para a questão por que os países comercializam. Então, se os países comercializam, porque o comércio internacional deve ser bom de algum modo, né? Então, a gente viu mesmo, de fato, que o comércio ele pode ser beneficiar as duas partes, né, e ter ganhos do comércio para as duas partes. E os ganhos podem advir da maior facilidade, né, o uso dos menores custos de trabalho que um país possa ter na produção de certos produtos e exportá-los, ou porque um país tem fatores de produção, né, de maneira abundante, podem usar esses fatores na produção dos vários produtos, ou porque os países conseguem se especializar na produção de alguns produtos, né, e trocar com outros em larga escala. Então, são essas as principais explicações da teoria do comércio internacional. A gente viu também aquela explicação que o comércio pode ser dado dado o ciclo
né, de qual produto se encontra. Tá? Então, ele pode ter vantagens né, tecnológicas e exportar alguns produtos, dependendo do ciclo em que aquele produto está. Bom, se é tão bom o comércio, né, então por que restringir o comércio internacional? Então, porque a gente verifica isso, né, que tem alguns países que restringem o comércio, ou restringem totalmente ou parcialmente o livre comércio. E como seria parcialmente? Seria, por exemplo, colocando uma determinada tarifa para a importação de um determinado produto. Né? Isso diminui, como a gente vai ver depois, ainda hoje, mas dois pontos fazem com que, em geral, países possam colocar restrições ao comércio internacional. Um deles é que o governo pode estar preocupado com o desenvolvimento ou o crescimento daquele setor naquele país. Então, para desenvolver o setor de automóveis, eu posso, por exemplo, colocar uma alta tarifa para a importação de automóveis. Essa alta tarifa restringe significativamente a importação e aí isso acaba valendo como uma espécie de incentivo para produzir localmente automóveis. E a outra coisa que também que a gente vai ver e que a gente já viu na teoria do comércio Heck-Cherolin é que o comércio internacional afeta a distribuição de renda no país. Então, os detentores dos salários ou detentores do capital podem sofrer com o comércio internacional, podem ser prejudicados, e aí eles pressionam o governo para que o governo coloque restrições no comércio. Então, basicamente, são esses os dois grandes argumentos que são utilizados para se restringir o comércio internacional, colocando vários tipos de restrições. Bom, dado isso, essa discussão inicial, né, a definição que eu já coloquei alguns minutos atrás é que a ação de governo na área do comércio internacional é chamada de política comercial, mas ainda, né, cabe mencionar que a política de um governo ela pode ser mais liberal ou mais protecionista. Mais liberal significa que ela está mais em direção ao livre comércio, no sentido de menos restrições ao comércio. E uma política comercial mais protecionista significa, na direção oposta, que ela está indo na direção oposta ao livre comércio, ou seja, ela está colocando mais restrições ao comércio internacional. Então, é daí que a gente ouve essa discussão de política comercial liberal ou política comercial protecionista. Tá? A política comercial liberal ela é mais, né, em direção ao livre comércio e a protecionista mais na direção oposta ao livre comércio. Então, esse é um primeiro ponto que a gente coloca nessa discussão. A política comercial ela pode ser implementada ou desenvolvida através de instrumentos que são aqueles elementos que o país tem disponível para que ele possa executar, né, aquela tarifa, aquela política comercial. Então, tem uma série de instrumentos aí diferentes, porque diferentes são os efeitos desses instrumentos sobre a economia local e externa, né? Então, vamos ver os principais, a partir de agora, vamos ver os principais instrumentos que um país utiliza ou pode utilizar de política comercial, que são as tarifas, em primeiro lugar, e as barreiras não tarifárias, sendo que existem vários tipos de barreiras não tarifárias. Eu estou listando aí, vou enfatizar a nossa discussão em 7 delas: cotas de importação, RBS, subsídios, requisitos locais, compras de governo, crédito subsidiado para exportação e barreiras burocráticas. Mas cabe também notar que há outras além dessas aqui, sendo essas as barreiras não tarifárias mais importantes, que nós vamos ver cada uma delas. Vou passar um tempinho agora discutindo sobre as tarifas. O que é uma tarifa? Nada mais é do que um valor adicional que você coloca sobre o preço das importações. Isto é, imposto sobre as importações. Tá? Então, o imposto que faz o preço aumentar, né, certamente, ele pode ser dado de dois modos. Ele pode ser dado como uma específica tarifa, que pode ser dado de dois modos. Ele pode ser dado como uma tarifa específica ou como uma tarifa ad valorem. A tarifa específica nada mais é que uma quantidade fixa que você coloca sobre o valor daquelas importações. Então, vamos supor que o preço é P, tá? O produto importado tem um preço igual a P. E nesse preço, P, né,
você adiciona um valor fixo, TS. Então, por exemplo, se o preço de um computador é $1.000 e você põe uma tarifa de $500, o preço, quando o computador entra no país, vai ser os 1.000 mais os $500, ou seja, P mais TS vai ser o preço final. Então, o que eu estou chamando é o preço final, né, que as pessoas têm que pagar pelo produto importado. Não mais P, que era o preço nos mercados internacionais, que eu estava... Se eu não tivesse tarifa nenhuma, eu tenho disponível esse produto pelo preço de P. É só eu trazer pagando esse preço P, que é o preço que lá fora eu posso adquirir esse produto. Porém, como existe a tarifa, então o preço sobe para P mais TS. Tá? Então, a tarifa específica é isso, ela é uma quantidade monetária fixa, independente se você traz 1 ou 1.000 unidades ou 1 milhão de unidades daquele produto. Já a tarifa de valor, ela é exatamente proporcional à quantidade de produtos. É uma proporção, na verdade, né, do valor do produto importado. Então, vamos supor que a tarifa TAV é uma fração do valor, por exemplo, 0,6%, que equivale a 60%. Tá? Então, o preço P ainda é o preço importado, que eu conseguiria adquirir no mercado internacional, só que eu somo 1 mais essa fração. Então, fração, como por definição, ela varia entre 0 e 1, né? Na verdade, ela pode ser maior que 1, mas ela é uma fração. Então, por exemplo, uma tarifa de 60% é igual a tarifa TAV de 0,6. Uma tarifa de 100% é igual TAV igual a 1. Uma tarifa de 200%, TAV igual a 2. Então, aí você joga aqui na fórmula, por exemplo, se for 200%, TAV igual a 2, 1 mais 2 dá 3, isso triplica o preço final, né, quando você aplica a tarifa de valor. Tá certo? Já se o TAV for 0,6, né? Então, sou 60%, 1 mais 0,6 dá 1,6. Ou seja, aumenta em 60% o preço do produto. Tá? Note que é possível converter uma tarifa de valor em uma tarifa específica, de acordo com essa fórmula aqui embaixo. Mas, olha, note que a tarifa específica é P mais TS. E a tarifa de valor é P 1 vezes 1 mais TAV. Então, como o preço final é ou isso, dependendo do tipo de tarifa, Q é igual a Q, então eu posso dizer que P mais TS é igual a P vezes 1 mais TAV. Né? Aí, passando... olha só. Igualando essas duas coisas e simplificando um pouco, a gente vai ver que a tarifa TAV é igual a tarifa específica dividido pelo preço. Para que eu estou mostrando isso para vocês? Só para dizer que toda tarifa específica você pode converter em tarifa de valor, né, que são percentuais. E a tarifa ad valorem pode ser convertida em tarifa específica. Um problema da tarifa específica é que, geralmente, olha, dá uma olhada aqui, ou melhor, voltemos. A tarifa específica, o impacto que ela vai ter depende do preço do produto. Por quê? Porque, vejam, suponha você que o produto custa 1.000, tá? E a tarifa é 500. Nossa, ela multiplica o preço de 1.000 mais 500 para 1.500, ou seja, aumenta em 50%. Ela tem um efeito de 50%. Agora, imagine se o preço for, sei lá, 1 milhão. 1 milhão mais 500 vai dar 1.500.000. Em termos percentuais, esse aumento de preço vai ser bem menor. Tá? Então, quando a tarifa é específica, o efeito sobre o produto final depende muito se o produto é um produto caro ou se é um produto barato. Quanto mais barato for o produto, maior o efeito da tarifa sobre ele. Quanto mais caro, menor o efeito. Então, é um produto, um efeito que a gente não sabe a priori qual vai ser. Enquanto a tarifa de valor a gente sempre sabe, porque 0,6 é 0,6, né? 0,6 é 60%, então vai aumentar sempre o preço em 60%, independente se o preço é baixo ou alto. Então, é por isso que também diziam na Organização Mundial do Comércio, quando ela foi lançada, que as tarifas específicas são piores que as tarifas ad valorem,
porque a tarifa específica a gente não sabe a priori o efeito sobre o preço, mas a tarifa de valor a gente sempre sabe o efeito, é sempre proporcional àquela fração. Tá? Então, a tarifa de valor ela é preferível do ponto de vista da transparência, tá? Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Tá? Mas se você tiver que preferir entre a específica e a de valor, nesse sentido, a de valor é melhor. E elas são equivalentes, podem ser transformadas uma na outra de acordo com essa fórmula aqui. Beleza. Deixando isso de lado, voltando para a ideia de tarifa, tá? Tem um outro conceito importante saber também, o que é preferência tarifária. Preferência tarifária é muito simples, nada mais é que você colocar tarifas diferentes para origens geográficas diferentes de produto. Então, por exemplo, se um produto vem, estou aqui no Brasil, o produto vem da América do Norte é uma coisa, se ele vem da África é outra. Então, eu dou uma preferência tarifária se eu coloco tarifas diferentes para aqueles produtos que vêm da América do Norte comparado com aqueles que vêm da África. E o SGP, que eu estou listando aí, mostrando aí no slide, é exatamente isso. É um sistema que foi criado na OMC, ou no GATT, depois da guerra, né, que é a Organização de Comércio, que visava liberar a promoção do comércio internacional no mundo, depois a gente também vai voltar a falar sobre isso. Eles inventaram isso logo no pós-guerra para ajudar países em desenvolvimento. Eles criou esse SGP, que era uma tarifa menor, ou talvez até zerada, para alguns produtos de países em desenvolvimento. Então, para ajudar os países da África, por exemplo, a tarifa que vinha de um produto para os Estados Unidos, um produto que vinha da África para os Estados Unidos, a tarifa era reduzida, tinha um desconto na tarifa do que se viesse, sei lá, da Europa. Tá? O Brasil fez parte do SGP durante muitos anos. Hoje o Brasil é considerado uma economia de renda média alta, então nem todos os países desenvolvidos agora dão preferência às importações do Brasil. Mas para ajudar os países da África, por exemplo, né, existe ainda o SGP dos Estados Unidos, por exemplo, para vários países africanos. Outra preferência tarifária é a integração econômica regional. Então, que a gente também vai falar bastante sobre isso no tópico 7. Quando você cria um bloco de comércio, ou seja, os países que estão nesse bloco liberalizam, diminuem, reduzem ou isentam as importações, tarifas de importação dos produtos que também fazem parte do bloco, isso se chama integração econômica regional. Então, a gente tem vários esquemas, né, ou blocos de comércio que existem por aí, tal como a União Europeia, Mercosul, NAFTA, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, mas o que eu quero dizer para vocês, antes de chegar lá na frente nisso, é que tanto o SGP quanto a integração econômica regional não deixam de ser, né, aplicação de preferência tarifária, tá bom? Quanto a tarifa deveria ser igual para todo mundo, muitas vezes os países dão diferenças tarifárias, depende de onde vem o produto. É isso. Muito bem. Como eu meço as tarifas? Bom, o valor da tarifa em si já é uma medida da tarifa, certo? Então, se eu coloco uma tarifa de 100%, significa que eu estou dobrando o preço do automóvel importado. Então, o impacto, o nível dela é 100%. O problema é que tem muitos produtos, né? A gente importa perfume, importa automóvel, importa roupa, importa um monte de produtos químicos, um monte de coisa. Então, qual é a tarifa total aí que a gente importa? Depende de duas coisas, né? Dos produtos que você importa e a quantidade dos produtos que você importa. Então, é como se houvesse, dá para calcular uma média, tá? Uma média ponderada ou não ponderada. Não ponderada é eu somo e divido pelo número de tarifas. Uma média ponderada é, olha, eu importo soja, eu importo perfume, eu vejo a quantidade de importações e a tarifa do perfume. O perfume é 100%, só que eu só importo, sei lá, 1.000 unidades. Então, eu coloco um peso para isso. Agora, produtos químicos, a tarifa é 10% só que eu importo 50 milhões de dólares. Então, eu vou botar mais peso nisso daí. E eu faço daí proporcionalmente até chegar a uma média ponderada. Então, para medir as tarifas de um país, para ver se o país é um país
liberal na sua política comercial ou protecionista, a gente faz essa média ponderada de todas as suas tarifas. O Brasil é um país que sempre teve uma alta tarifa, média ponderada das tarifas, mas vem caindo, sim, significativamente ao longo dos anos, principalmente dos anos 90 para cá. Tá? Bom, esse ponto aqui do impacto das tarifas, a gente vai calcular daqui a pouco o efeito das tarifas, vou mostrar para vocês num gráfico daqui a pouco. Mas antes disso, cabe mencionar duas coisas, que tem a tarifa sobre aquele produto. Então, o automóvel tem uma tarifa de 35%, no caso do Brasil. Beleza, então eu sei que o impacto vai ser aumentar o preço de 35%. Tá, tudo bem. E é isso que eu vou usar esse número 1 aqui, da agora para frente, tá certo? Porque é o impacto que tem sobre aquele que paga o produto quando ele importa. Em geral, os consumidores, né? Então, é o que eu chamo de tarifa nominal. O problema é que, em algumas situações, o produto, existe uma cadeia produtiva inteira. Então, eu importo automóveis, só que o automóvel, ele usa pneu, ele usa aço, ele usa uma série de insumos, né? E esses insumos também cabe tarifas de importações sobre os insumos. Então, depende de como você colocar as tarifas de importação desses insumos, a tarifa, a proteção total que a tarifa dá, ela vai além da tarifa nominal, ela vai além dos 35%. Por quê? Porque tem importação também sobre toda a cadeia produtiva, e aí sobre o valor agregado do produto, no fim das contas, né? Então, eu vou usar, na nossa discussão de daqui a pouco, sobre o impacto de uma tarifa, o conceito de tarifa nominal, mas é possível também utilizar a ideia de tarifa efetiva, tá? Então, tem até uma fórmula para isso, que é a tarifa de importação efetiva. Mas eu desconsidero isso aqui, mas a ideia é que existe na cadeia do setor tarifas de vários produtos, e elas podem, né, produtos, não só os produtos finais, mas produtos intermediários. E isso daí vai afetar a tarifa geral, ou a proteção efetiva que todas essas tarifas dão, tá? Mas volto a dizer que eu vou usar a ideia de tarifa nominal daqui para frente. Tá? E uma última coisa sobre tarifa que eu queria falar para vocês é uma tarifa de exportação. Até agora eu estava falando de importação, e 9,9 entre 10 casos a gente fala sobre tarifa de importação, ou seja, a tarifa serve para restringir, de algum modo, controlar, de algum modo, as importações. Mas não é que inventaram, talvez o diabo, não sei quem inventou, tarifa de exportação, que existe bastante pouco, mas mesmo assim é importante a vocês explicar aqui o que é uma tarifa de exportação. Note bem que ela é bem mais rara hoje em dia, mas tem alguns países que adotam ainda. O quê? Você colocar um imposto para todos os produtos que são exportados, ou seja, que são vendidos, não os que são importados, trazidos de fora. Na verdade, dizem que a tarifa de exportação, ela é um tiro no pé. Tiro no pé pelo seguinte, quando você exporta um produto, você recebe moeda, né, ou recebe divisas, certo? Pagamento. E esse pagamento é bom, né, para a economia local. Quanto mais você exporta, mais você recebe esse dinheiro e dinamiza a economia local, não tenha dúvida. No caso do seu país. Se você coloca imposto sobre essas exportações, você está perdendo uma parte desse dinheiro, certo? As empresas estão perdendo. E para onde vai esse dinheiro? Para o bolso do governo. Mas se o governo pode colocar tarifa sobre as importações, que quem vai ser afetado não vai ser a empresa nacional, e sim a empresa internacional e o consumidor nacional, por que não colocar só tarifas de importação? É que a tarifa de exportação, o interessante dela, se por um lado ela é ruim, que reduz as exportações e reduz a entrada de divisas, mas ela ajuda, para o caso de alguns países que têm dificuldade crônica com as importações, né? Dificuldade crônica no balanço de pagamentos, ou seja, ele importa bastante o país e não consegue pagar essas
importações, né? E aí o governo não tem dinheiro e um jeito de conseguir dinheiro é tarifar as exportações. Ainda quem usa isso são poucos países da África que tarifam suas exportações, né? É um modo do governo ganhar dinheiro fácil, e principalmente quando você tem empresas multinacionais por trás dessas exportações, né? Estava lembrando do caso de Angola. Angola é um país bastante pobre ainda. Hoje em dia, eu fui lá visitar em 2006 e tive a oportunidade de ver como que funciona. Muitas empresas internacionais é que estavam desenvolvendo a economia de Angola, né? Inclusive algumas empresas brasileiras, né? O que Angola tinha muito? Petróleo e diamante. Então, a empresa de petróleo ela era estatal, exportava petróleo e ganhava dinheiro com isso, e o governo tarifava essas exportações de petróleo. E a mesma coisa com o diamante, que era uma empresa daí sul-africana que exportava. E os projetos de desenvolvimento lá no país eram uma empresa brasileira, se eu não me engano, a Odebrecht, mas outras empresas de engenharia também atuavam, brasileiras atuavam em Angola. E eles também tinham, né, a sua produção lá tarifada, e era um jeito do governo conseguir fácil dinheiro. Então, a tarifa de exportação, a Argentina, quando passou por aquela crise enorme deles, eles estavam também tarifando as exportações de soja e de carne deles, não sei se continua ainda, tá? Mas, em geral, a tarifa de exportação é considerada meio que um tiro no pé, por isso que é um caso menos comum, tá? Mas existe. Então, doravante, 99% dos casos vou falar sobre tarifa de importação. Beleza? Muito bem. Agora eu vou falar sobre aqueles 7 tipos de barreiras não tarifárias, que são barreiras ao comércio internacional, que não são tarifas, como o nome já diz, né? E tem vários tipos de barreiras. Umas são quantitativas, ou seja, são sobre a quantidade importada, outras não são quantitativas, mas são todas restrições que não são tarifas. Vejamos cada uma dessas 7, então, rapidamente. Primeiro, a cota. Cota é um limite sobre a importação de produtos. Limite sobre a quantidade da importação de produtos. Então, vejam vocês que, por exemplo, a Argentina importa automóveis do Mercosul, principalmente do Brasil. Só que ela coloca uma cota de 50 mil veículos para importar o Mercosul. E no Mercosul, como é um tratado de livre comércio entre os 4 países que participam, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul, ele não deveria ter tarifa, né? Ou seja, não deveria ter restrições. No entanto, havia, não sei se existe ainda, eu acredito que sim, que a Argentina tinha colocado um limite, 50 mil veículos só por ano, que dentro do Mercosul ela podia importar do Brasil. Então, eram 50 mil. Passou 50 mil e esse adicional paga uma tarifa. No caso, a tarifa de 35% que é vigente para países de fora do Mercosul, né? Então, essa é uma cota. Na verdade, a cota em si, pura, quantidade, sobre a quantidade, um limite sobre a quantidade, ela é proibida pela Organização Mundial do Comércio, já faz desde o seu início, quando ela ainda se chamava GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. A gente vai falar depois sobre, outro dia, sobre o GATT e a OMC, mas ela é proibida pela OMC. E o que ela permite parcialmente é a cota tarifária, ou seja, uma cota permitida até certo valor, e passou daquele valor de quantidade, você incide ou aplica uma tarifa. Então, esse exemplo que eu mencionei agora, ele é, na verdade, uma cota tarifária, né? Até que de 0 a 50 mil veículos, tarifa zero, e acima de 50 mil veículos, tarifa de 35%. Então, a cota tarifária ela é permitida, embora ela não é muito... É uma restrição ao comércio. Outra restrição ao comércio é a RVE. Eu vou explicar logo de cara para vocês que a RVE é uma cota ao contrário. É uma cota que o país exportador aplica. Como assim? Então, vamos lá. É um limite de quantidade que um exportador coloca para um determinado importador.
Então, no caso aqui, a RVE, que o Japão impôs aos Estados Unidos era o seguinte: eu, Japão, voluntariamente, por isso que é RVE, né? Restrição voluntária, eu restringo voluntariamente as minhas exportações para os Estados Unidos. Tá? Mas por que um país faria isso? Por conta de uma discussão ou de um pedido desse outro país importador que está sofrendo com muitas importações daquele produto. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Os Estados Unidos estavam importando nos meados da década de 80, estavam tendo problemas de competitividade com a sua indústria local de automóveis e começou a importar bastante veículos japoneses que tinham, enfim, maior eficiência. E aí o que aconteceu? Começou a afetar a produção local, né? E aí teve, obviamente, um pedido aí das empresas americanas para o governo. Chegou assim e falou: olha, pelo amor de Deus, né, vamos dar uma diminuída nessas importações dos japoneses que a gente não está aguentando, está afetando a economia, o setor local. Daqui a pouco a gente tem que fechar a fábrica e, né, a gente não consegue melhorar a nossa competitividade em pouco tempo. Então, o que o governo americano fez? Pediu para o Japão voluntariamente restringir as exportações a, no máximo, 500 mil veículos por ano. Tudo que passasse 500 mil não entrava na economia americana. Simplesmente não entrava. Então, o que aconteceu? Os japoneses começaram a enviar menos automóveis. Nesse meio tempo, a indústria americana foi se capacitando, foi melhorando a competitividade, mudando os produtos, e era até uma questão de automóveis que os americanos produziam, que gastavam muito com gasolina, né? E, enfim, os motores foram modificados e ficaram mais eficientes, tanto quanto os japoneses. Então, aí, a partir daí, depois de alguns anos, a RVE foi até removida, mas enquanto ela existiu, foi isso, um pedido de que aos japoneses que eles restringissem voluntariamente suas exportações aos Estados Unidos. E note que a RVE ela não é proibida pela OMC, portanto pode ser utilizada, mas é um caso raro mesmo assim. Tá? Ela é uma cota ao contrário, uma cota que o país exportador se auto-impõe, né? E aí dividiram, eu lembro na época, falaram, são só 500 mil veículos, tá, a Toyota vai exportar, sei lá, 130, a Honda vai exportar 50 mil, e assim por diante, todas as outras, Nissan, etc., cada uma pegou uma cota dentro desses 500 mil, pegou um pedaço dentro desses 500 mil. Então, isso é RVE. Então, vimos a cota, vimos a RVE, e veremos agora o que são subsídios. O subsídio é uma tarifa, ao contrário, uma tarifa negativa. É um dinheirinho que o governo dá para as empresas do seu país, se eles conseguirem exportar. Tudo que você exportou, a gente dá proporcionalmente, te dá um dinheiro, faz um pagamento. Isso é claramente é bom para a economia local do país, porque as empresas começam a exportar mais, só que do ponto de vista dos outros países, é uma barreira, no caso não tarifária, é uma barreira. Por quê? Porque eu estou competindo com uma empresa, então imagine que nos Estados Unidos eles dão subsídios, como eles dão para os seus produtos, como na União Europeia eles dão para os produtos agrícolas, nos Estados Unidos para alguns produtos também agrícolas e, enfim, vários produtos, até aço. Eu, aqui no Brasil, estou competindo com um produto que vem, sei lá, da União Europeia, que recebeu subsídio para ser feito, então, portanto, ele tem uma vantagem de custo que eu não tenho. Então, nesse sentido, o subsídio, ele é uma barreira não tarifária muito usado, mas também, hoje em dia, mais controlado no nível da OMC. Aliás, ainda dá bastante confusão por conta de subsídio. Mais tarde a gente vai voltar a falar sobre isso, no tópico 7. Necessidade de conteúdo local. Por que isso é uma barreira não tarifária? Porque você está restringindo um veículo
que você está importando, tá? Porque a necessidade de conteúdo local é uma regra que obriga que um produto, para ele ser considerado do bloco, ele tem que ser uma proporção ou uma fração dele tem que ser produzida naquele país. Como, por exemplo, é o caso até hoje do regime automotivo do Mercosul, que obriga que 60% das peças têm que ser produzidas, pelo menos dentro de um país do Mercosul. Tá? Então, eu lembro que isso aconteceu, um problema com a Honda. Honda, quando chegou no Brasil, foi em torno de 1997, 98, a fábrica nova deles de Sumaré, eles produziam os automóveis aqui, tarifa zero, produzindo na fábrica de Sumaré. Só que o motor era importado do Japão. E o valor do motor é alto, já dá 40%, 45% do preço do auto, 50% quase por cento do valor do automóvel. Então, o que acontecia? Esse automóvel não tinha 60% do valor dele produzido no Mercosul. Então, o governo começou a colocar uma tarifa sobre a importação do motor, né, e o automóvel ficou caro, não competitivo. O que a Honda teve que fazer? Ela teve que se ajustar, né? Teve que começar a produzir o motor localmente no Brasil, até expandir a fábrica de Sumaré e começaram a produzir o motor aqui no Brasil também. Então, a necessidade de conteúdo local, ela é uma barreira comercial à importação de coisas, no caso de importação dos motores do Japão, né? Ela que está obrigando que a gente produza nacionalmente e não importe do Japão. Então, vocês veem que tem política comercial, né? Restrições ao comércio, não são só tarifárias, né? Você tem essas várias não tarifárias aí. Deixa eu mostrar mais uma não tarifária. As compras governamentais locais. Quando existe uma regra que um governo só possa comprar ou dê prioridade a produtos produzidos naquele país, mesmo sendo mais caros que os importados, isso é uma barreira não tarifária. Um exemplo famoso, que perdura até hoje, é na Índia. O governo indiano só compra automóveis da empresa Tata, que é uma empresa indiana. É uma regulamentação que dá preferência à compra dos Tata. Mas o governo, isso eu digo a compra do governo, tá? Para serem os carros do governo indiano. E se eu quiser comprar um importado da Alemanha, um Audi, não pode. Mas o Audi é mais barato, não importa. A compra local, ela dá prioridade, ela dá preferência, né? Então, ela é uma barreira ao comércio internacional. Também, quando o setor de telecomunicações no Brasil era estatal, eles tinham essa regra de só as empresas estatais de telecomunicações só podiam comprar insumos, por exemplo, rede telefônica, só de insumo de empresa nacional. Isso foi uma grande reserva de mercado que durou anos e que, com a privatização da telefonia em 98, as empresas que aqui chegaram, tal como a Telefônica da Espanha, a primeira coisa que elas fizeram foi banir isso, né? Comprar insumos de outras empresas, no caso da Telefônica, de empresas espanholas. Enfim, é uma barreira não tarifária. Outra barreira não tarifária, o crédito subsidiado às exportações. Não confunda com o subsídio às exportações, que é aquilo que a gente já discutiu. Aqui é a questão do crédito, que é empréstimo. Um crédito subsidiado significa um crédito mais barato. Então, o governo, né, para ajudar os seus exportadores, além de ele dar o subsídio direto, aquele dinheiro no bolso que eu falei, ele pode dar um crédito mais baratinho para as empresas nacionais comparado com as empresas internacionais. Tá? E isso daí pode ser uma barreira não tarifária, porque você vai competir com o estrangeiro que não tem esse crédito subsidiado. Então, para ele, é uma competição injusta. Tá? Quando o crédito é oferecido para todo mundo, aí tudo bem, né? Inclusive importado para o estrangeiro. Mas quando ela é só para o comprador nacional, aí isso se torna uma barreira não tarifária. O BNDES deu muitas vezes para a empresa Embraer poder exportar aviões, ele
ele deu empréstimos com essa com essa taxa de juros aqui, chamada TJLP, ou taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa de juros mais baratinha, certo? E isso é um crédito subsidiado. E a Embraer competia, por conta desse crédito mais barato, conseguia competir com outras empresas, né? Enfim, mais uma barreira tarifária. E, finalmente, a ideia das barreiras burocráticas, que são procedimentos formal, ou seja, obrigado pelo governo, ou informal, que é obrigado pela pessoa lá que está no posto da alfândega. Esses procedimentos obstruem o comércio. Tá? Existem barreiras burocráticas sanitárias, fitossanitárias, alfandegárias e barreiras de segurança. Vou dar um exemplo aqui do sanitário, fitossanitário dos mamões, que é o seguinte: os Estados Unidos compra produtos agrícolas de várias partes do mundo, só que ela exige certificação de que não existem pragas desses produtos agrícolas que vêm das várias partes do mundo. Um desses produtos é o mamão. Tá? Então, o mamão tem que ter um certificado para entrar nos Estados Unidos que comprova que ele não tem defensivo agrícola, que ele foi produzido sem o uso de defensivo agrícola, etc. E, para isso, o país que quer exportar para os Estados Unidos tem que pagar a ida e o trabalho de um técnico do Departamento de Agricultura, ou Ministério da Agricultura americano, ir lá verificar e dar um certificado, que vale alguns anos, tal certificado, né? E o que ocorre? Acontece que esse só vale por algum tempo e é uma barreira fitossanitária. Por quê? Porque, veja vocês esse caso, olha só, no Brasil, a gente tem produção de mamão, aquele mamão papaya, no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia. Como vocês devem saber de geografia, aí eles são de uma divisa, né? São limítrofes. O norte do Espírito Santo faz divisa com o sul da Bahia. Só que os produtores do sul da Bahia não pagaram a ida do técnico dos Estados Unidos para fazer a inspeção. Já os produtores do norte do Espírito Santo fizeram o pagamento e só eles, então, que conseguem exportar para os Estados Unidos. Já o sul da Bahia não consegue. Por quê? Porque eles não pagaram para o técnico e tudo bem, a gente entende que pode ser uma exigência do governo americano, mas essa exigência é uma barreira burocrática, né? Que limita alguns produtores de vender para aquele país. Outra coisa é o desembaraço aduaneiro na fronteira Brasil-Argentina. Imagine que você está com um caminhão de soja, sei lá, suco de laranja na fronteira indo para a Argentina e o funcionário da Receita Federal Argentina começa a colocar uma série de empecilhos para você passar. E aí você vai ficando 1 hora, 2, 10, 20 horas parado na fronteira, adicionando custos quanto a isso, né? E ele não deixa desembaraçar a carga passando pela fronteira porque você não pagou uma taxa que ele, por exemplo, possa ter inventado, talvez. Isso é um procedimento, também uma barreira alfandegária injusta nesse caso, porque é corrupta, né? Mas pode existir e pode ser uma barreira burocrática. Então, acordos de facilitação comercial na OMC entre os países estão tentando diminuir ou zerar, né, até eliminar esses desembaraços aduaneiros que existem nas fronteiras dos países. Muito bem. Então, falamos sobre política comercial, sobre os instrumentos de tarifas e os vários instrumentos de barreiras não tarifárias. Agora eu vou passar para a segunda parte da discussão, que é a questão da política comercial. Ela tem efeitos sobre a economia do país e sobre a economia internacional do outro país, né, dos dois países que estão comercializando. Eu vou dar aqui uns 2 exemplos, e vou deixar o terceiro para vocês darem uma olhada depois. Tá? Eu vou falar sobre o efeito
de uma tarifa e efeito de uma cota. Tem também o efeito de um subsídio, eu vou deixar vocês darem uma olhada aí depois com calma, mas tal impacto, tal efeito da política comercial vai depender um pouquinho de como é o preço do seu produto no mercado local, doméstico, e o preço do mesmo produto no mercado internacional. Se o preço doméstico for maior que o preço internacional, o país será um importador líquido do produto. Se o preço doméstico for menor que o preço internacional, o país será um exportador líquido. Tá? Eu explico com dois gráficos, tanto esse 1 quanto esse 2. Então, veja esse caso número 1 aqui. Caso número 1, o preço doméstico. É o caso número 2, preço doméstico menor. Está invertido aqui. O número 2, preço doméstico menor que o preço internacional. Preço doméstico, que olha, onde equilibra a oferta e a demanda, o preço doméstico ele é menor do que dos mercados internacionais. Então, estou supondo ainda que não tem tarifa nenhuma nem nada. Então, o que eu comparo? Esse preço que eu consigo, né, que eu tenho no mercado local, comparado com o preço desse produto no mercado internacional. Ora, se o preço doméstico é menor, eu tenho uma vantagem sobre o preço mundial. E esse mercado mundial, o preço no mercado internacional vai sinalizar o seguinte: como o preço, na verdade, ele está mais alto, se a economia for aberta, eu vou ter acesso aos dois preços, né? E aí, o que acontece? A demanda vai ser menor se o preço for esse. Tá? Já a oferta vai ser maior, vai ser tudo isso aqui. Então, com esse preço mais alto, em roxo, a oferta vai ser tudo isso e a demanda só isso. Então, significa que a oferta está maior que a demanda, significa que tem um excesso de oferta, tem um excesso de oferta aí, produto sobrando, que vai ser um excedente que eu vou poder justamente exportar. Então, é por isso que eu digo, sempre que o seu preço que você consegue desenvolver no mercado doméstico for menor que o preço internacional, assumindo que não tem tarifas, então você é um exportador líquido. Por isso que eu falei aqui o número 2, preço doméstico menor, exportador líquido. Por que eu sou um exportador líquido? Porque sobra esse excedente aqui para, né, oferta maior que a demanda, com esse preço roxo internacional, oferta maior que a demanda, então tem um excedente sobrando. E no caso 1 aqui? No caso 1, o preço doméstico é maior que internacional. Então, vamos ver o que acontece. O preço doméstico é maior que internacional. Então, o preço doméstico é isso. Quando eu tenho acesso ao mercado internacional, o preço é menor. Então, o que ele vai sinalizar? Para os produtores locais, um preço mais baixo, ele vai querer produzir menos. Certo? Por outro lado, a demanda, tendo acesso a esse preço menor, vai ser maior. Então, a demanda é maior que a oferta. Demanda maior que a oferta. Demanda maior que a oferta significa que tem um excesso de demanda. Então, eu preciso trazer um excedente de produto de fora. Portanto, é por isso que eu digo que sou um importador líquido. Tá? Quando o preço doméstico é maior que o internacional, o país é um importador líquido. Tá? Outra coisa que a gente tem que assumir também, e aí é só mais para termos a discussão teórica, né, fazer uma análise de equilíbrio parcial que vocês vão ver daqui a pouco, eu tenho que assumir que é um país pequeno, tá, que não pode afetar a produção mundial aqui do produto, tanto nesse caso quanto nesse. Bom, então suponha que olha o que eu vou fazer agora, os efeitos, se eu colocar uma tarifa de importação. Então, se a tarifa de importação, eu estou assumindo que eu sou um importador líquido. Tá bom? Então, é este caso aqui, gente. Preço doméstico maior que o preço mundial. Beleza? Eu vou impor uma tarifa nesse caso. Então, já vocês vão ver. Mas, então, meu primeiro exercício é o efeito da imposição de uma tarifa. Na verdade, essa tarifa vai afetar os preços do produto, claro,
vai afetar a produção nacional, vai afetar o consumo nacional e vai afetar o governo. Por que vai afetar o governo? Porque o governo antes, ele não, antes de impor a tarifa, ele não recebia nada por isso. E agora, sempre que um governo impõe uma tarifa, ele recebe dinheiro do pagamento dessa tarifa. Então, o governo vai ser afetado. Então, tem esses 4 tipos de efeitos que a gente vai ver agora, e eu vou mostrar para vocês que existe um custo social líquido para um país que impõe uma tarifa. Esse custo é chamado de peso morto, vamos ver já já, né, daqui a pouquinho. Mas, então, vamos lá, quais são esses 4 tipos de efeitos? Efeito sobre os preços, óbvio, o preço aumenta. Se o preço era P0, agora o preço ficou P0 1 mais T. Eu estou assumindo que é uma tarifa de valor, ou proporção, fração, né, de T% sobre o preço. Tá? Então, o efeito sobre os preços, a tarifa aumenta o preço no país importador. E por isso, se o preço aumenta, o que acontece com a quantidade consumida? Diminui, né? Então, já sabemos isso daqui, esse primeiro efeito sobre o preço. Vai haver um efeito na produção e aqueles outros, quais eram? Produção, consumo e governo. Vamos ver um efeito sobre a produção. Bem, vocês vão ver que vai acontecer, daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico, cada um deles, é que o efeito sobre a produção é que se eu protejo com a tarifa T, né, essa proteção, preço ficar maior, significa que isso vai ser um incentivo. Preço maior para a empresa, lembra-se, preço maior é incentivo para a oferta, incentivo para aumentar a produção. Lembre-se disso. Então, o efeito para a produção é que, com esse preço a mais, vai haver um aumento na produção local. Vai até haver uma substituição de importações. Vou provar para vocês isso daqui a pouco. Mas lembra que tem importações, que nós somos um importador líquido? Mesmo sendo um importador líquido, quando eu ponho uma tarifa, ainda vai ter algumas importações, só que vai ter uma substituição parcial dessas importações por produção doméstica. Vou provar e mostrar isso daqui a pouco. O efeito sobre o consumo é também simples, porque se o preço aumentou, aí, né, da microeconomia a gente sabe, né, que quando há o efeito sobre a demanda, quando há aumento nos preços, é uma queda no consumo, queda na quantidade consumida. Então, a demanda vai diminuir, vai ter uma queda no consumo doméstico. E, finalmente, o 4º efeito é sobre o governo. Como eu mencionei agora há pouco, sem a tarifa, o governo não estava recebendo nada, porque não tinha tarifa, e agora a receita tarifária, esse T aí que entra, né, vai direto para o bolso do governo. Então, o governo tem um efeito positivo. Então, voltando aqui, preço aumenta, produção local aumenta porque tem uma substituição parcial de importações por produção doméstica, consumidor cai a demanda pelo preço maior, então cai o consumo doméstico, e o governo recebe uma tarifa positiva, né, para ele. Então, esses são os efeitos da imposição de uma tarifa. Como que eu meço e vejo todos esses efeitos? Em um gráfico. Em 2 modos, 2 abordagens a gente vê isso. Analisar as quantidades e analisar o bem-estar. Não sei se vocês lembram da micro 2 ou micro 3, provavelmente micro 2, vocês viram a análise de bem-estar, que é o seguinte: sempre que tem uma modificação, né, no preço, vai haver variação de excedente do consumidor, excedente do produtor e receita do governo. Tá? Então, tem essas 2 abordagens. Das quantidades, a gente vê o quezinho, se aumentou, se diminuiu, e a análise do bem-estar, a gente vai ver usando a definição de excedente de consumidor e excedente de produtor. Tá? A gente vai ter que ver essas 2 definições e avaliar o bem-estar, como que variou com essa imposição da tarifa. Então, vamos fazer
aqui dá para a gente fazer, aqui, olhando esse gráfico, tanto a 1 quanto a 2. A 1 é a mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui a análise das quantidades. É só olhar aqui sobre a linha o eixo Q, como que ficou antes e depois da tarifa. Então, peraí, vamos lá. Lembra que eu sou um importador líquido? Importador líquido significa o que mesmo? Que esse preço aqui, ó, doméstico, é maior que o preço internacional P0. Tá? Eu tenho acesso ao mercado internacional, estou pagando P0, certo? Tá. Antes de eu pôr a tarifa, o preço é P0. Com o preço P0, essa vai ser minha oferta local. Significa que os produtores nacionais estão produzindo somente o quê? O0. Por quê? Porque é onde o preço cruza com a oferta. Então, a produção nacional é O0. Com o preço P0, como que é a demanda? Vem até aqui, ó. Com o preço P0, a demanda é D0, tudo isso aqui. Então, eu produzo O0 e demando tudo isso aqui, D0. Então, a minha demanda é muito maior que a oferta. Eu produzo nacionalmente O0 e demando esse valor aqui, que vai de A até D0. A diferença O0, D0, o que, que é? São as importações. Aqui, ó, que eu estou chamando de importações antes da tarifa. Ok? Com esse preço P0, demanda D0, oferta O0, diferença é as importações. Tudo bem. Então, eu estou produzindo um pouco localmente, estou importando, e a soma dos dois satisfazem a demanda. Agora, pum, enfia uma tarifa. Pronto, o preço agora virou P01 mais T. Digamos que esse preço ainda está abaixo do cruzamento das duas curvas. Então, sou ainda um importador líquido. Tá? P01 mais T, aí olha o que acontece. Primeira coisa, olha o que vai acontecer. Quando for P01 mais T, então eu comparo o meu preço aqui, né, esse preço com esse preço é mais baixo, então eu tenho acesso a esse preço P0 mais T. A cruzamento de P0 mais T com essa curva de oferta vai dar o quê? A nova oferta nacional. Com esse preço, a produção nacional aumentou de O0 para O1. O0 para O1. Ela era só isso aqui antes, agora virou tudo isso aqui. Então, leiam aqui. Usando análise de quantidade, a produção local aumentou de AO0 para AO1. Então, houve de fato um aumento na produção. E olha que interessante, esse AO0, o que ele era antigamente? Era importação. E é por isso que eu falei uns slides atrás que houve uma substituição parcial. O que era importado, uma parte deles, agora virou produção nacional. O que é importado aqui virou O0 ou 1, que é a produção nacional. Beleza? Então, análise de quantidades. Produção local aumenta. Com o preço aumentando, preço mais alto, isso é um incentivo para os produtores locais. Os produtores locais estão felizes produzindo mais. Beleza. Tá. E o consumo? Bom, veja o preço. Caminha da linha do preço até a curva de demanda. Note que no ponto D1, a demanda é menor do que D0. Então, D1, D0 é uma queda de demanda, é uma diminuição no consumo local. Então, essa parte aqui, ó, que vai de D0 até o D1, eu não consumo mais, eu só consumo AD1. Antes eu consumia AD0, agora eu só consumo só AD1. Então, quando o preço sobe para P0 mais T, o consumo local diminui de AD0 para AD1. E o que mais? Só falta falar sobre as importações. As importações é o seguinte. A importação ela era tudo isso aqui.
Tudo isso aqui, né? Era a diferença entre oferta e demanda. Cadê agora, com o preço mais alto, a diferença entre oferta e demanda? Está aqui, ó. Essa é a oferta e essa é a demanda. A demanda ainda está maior que a oferta. T1 é maior que O1. Então, a diferença entre os dois, D1 a 1, o que, que é? É a importação, depois que enchei uma tarifa. Então, note vocês que a importação, que era tudo isso, a importação que era O0, D0, diminuiu para O1, D1, que é isso aqui. Então, acabo de fazer uma análise das quantidades. Produtor beneficiado, impacto positivo. Importação, impacto negativo. E consumo local, impacto negativo. Tá? Tudo bem. Agora, eu vou fazer uma análise de bem-estar. Na análise de bem-estar, a gente vai ter que lembrar o que é a definição de excedente do consumidor e excedente do produtor. Excedente do consumidor é tudo que está abaixo da linha de demanda e acima da linha de preço. Anote aí. Excedente do consumidor é tudo que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. Tá? É o excedente do consumidor. Eu vou começar por ele. Então, o preço era P0. Com a tarifa, o preço passa para P0 mais tempo. Então, vai, P0. Como que era o excedente do consumidor? Ele era o seguinte: toda esta área abaixo da curva azul e acima da linha de P0. Ou seja, esse triangulão aqui, ó. Esse triangulão que vai lá de cima, vai descendo aqui e pega essa área ABCD também. Tá? Então, tudo que está abaixo da curva azul e acima da linha P0. Quando o preço aumenta, agora a linha de preço subiu. Então, qual que é o meu excedente do consumidor? Bem, é tudo isso que vem abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. A linha de preço está em cima aqui agora. Então, o meu excedente é só isso aqui, ó. Só isso aqui que é o excedente do consumidor. O que eu perdi? A diferença entre os dois triângulos. Esse triângulo maiorzão e esse triângulo menorzinho aqui. A diferença é, então, esse trapézio aqui, cujas áreas é A, B, C, D. Então, a perda de área A mais B mais C mais D é a perda de excedente do consumidor. Só usando análise de bem-estar. Muito bem. E, para continuar a análise de bem-estar, o que aconteceu com o produtor? Aí eu preciso da definição de excedente do produtor, que vocês vão lembrar que excedente do produtor é tudo que está abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Curva vermelha agora. Esquece a azul. Foca na vermelha. Tudo que está abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Então, quando o preço era P0, o excedente do produtor é isso aqui, ó. Esse trapézão aqui. Tudo isso aqui é excedente do produtor. Quando o preço aumenta, e agora está aqui, olha o que acontece. Excedente do produtor, abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta, aumentou. Toda essa área aqui, toda essa área. Então, o que acontece com o produtor? Bom, eu estava aqui e agora eu estou nessa área maior. Então, eu ganhei. Ganhei o quê? A diferença entre esse triangulinho e esse triangulão maior. A diferença entre as duas áreas é o trapézio A. Trapézio A. Então, olha o que aconteceu. Olha o que eu escrevi aqui. Produtor, ganho do produtor A. Ganho do produtor é A. E o governo, o que ele ganha? Bom, olha, dá para ver que vocês veem o seguinte. Lembre-se que o governo ele recebia 0.
agora ele recebe a diferença entre os dois preços multiplicada pela quantidade de importação. Diferença entre os dois preços, que é isso aqui, P0, 1 mais T, menos P0, que é isso aqui, vezes as importações. Quantas são as importações? O1, D1. Então, realmente, o que o governo ganha é, olha aqui a mãozinha agora, a diferença entre esses dois preços e esse valor aqui, que é as importações. Então, preço vezes quantidade, preço vezes quantidade, vai dar a área C. Vai dar exatamente a área C. Esse retangulinho C, que é a diferença de preços vezes a quantidade importada. É isso que o governo ganha de receita, igual a C. Qual é o efeito líquido dessa tarifa? É a soma das três coisas. É menos A mais B mais C menos C, desculpe, menos A menos B menos C menos D, mais A mais E, que é o que eu escrevi aqui, ó. Menos a perda do consumidor, mais o ganho do governo e mais o ganho do produtor. Somando isso, deleta A com A, C com C, sobra menos B mais D. Esse foi o efeito líquido através da análise de bem-estar. Somei as três coisas, deu menos, entre parênteses, B mais D. Ou seja, impor uma tarifa, o país como um todo perde B mais D, que é o chamado peso morto da tarifa. Então, esses dois triangulinhos é uma perda para o país como um todo. Mas espera aí, o país como um todo perdeu? Sim, por quê? Uns ganharam, o produtor local ganhou, o governo ganhou, mas o consumidor perdeu mais do que esses dois ganharam. Quanto ele perdeu? Menos a soma de B mais D. Então, eu sei que é uma discussão aí difícil, complicada, mas é importante aí vocês observarem. Eu vou pular a discussão sobre o subsídio, mas eu vou mostrar para vocês que a ideia, o impacto, quando você coloca um subsídio para exportação, ele também vai afetar preço, produção, consumidor e governo. Preço, aumenta o preço, a produção vai ter esse aumento parcial por conta que agora eles estão recebendo um subsídio. Que mais? O consumidor vai ter que pagar por conta do produto mais caro, e o governo perde, ao contrário desse exemplo que a gente acabou de ver agora, o governo perde. Por quê? Porque o governo está pagando o subsídio. Antes de enfiar o subsídio, o custo do governo era zero, só que agora ele tem um menos S, que ele está pagando o subsídio. Então, eu pedi para vocês olharem com calma aqui depois, em casa, essa discussão por subsídio. O preço passa de P0 para P0 1 mais S, que é o custo do subsídio, e o preço está acima desse ponto aqui. Por quê? Porque o país é um exportador líquido agora. Ao contrário da tarifa, o país era um importador líquido, agora eu sou um exportador líquido. Então, gente, dá uma olhada com calma em casa, nesse slide aqui, e vejam qual é o efeito sobre o subsídio. Lembrando que o país é um exportador líquido e que o preço passa de P0 para P0 1 mais S, sendo que o mais S é o custo do subsídio. Aí vocês dão uma olhada aí nas duas análises e vê quem que perdeu também, consumidor, produtor, governo, e vocês vão chegar à conclusão que também existe um peso morto, o país também, quando impõe subsídio, também perde. E a cota? Aí eu vou chamar a atenção para vocês de novo dessa discussão da tarifa que a gente acabou de fazer. Então, foca nessa discussão aqui, a tarifa, tá? Então, eu sou um importador líquido, o preço está abaixo desse aqui, e o que acontece? Agora eu não vou colocar uma tarifa, eu vou colocar uma cota.
Olha o que acontece. Existe uma equivalência entre qualquer cota que você coloque e a tarifa. Por quê, pessoal? Bom, a tarifa aumenta o preço e ajusta a quantidade para baixo, vocês já estão sabendo. Vocês acabaram de ver, certo? O problema é que a cota, lembra o que é cota mesmo? Cota é, estou obrigando a você diminuir a quantidade de importações. Fora aquele valor, eu não deixo entrar mais nenhuma quantidade importada naquele país. Então, aqui, a tarifa, eu estou mexendo com o preço. A cota, eu estou mexendo com a quantidade. Mas o interessante é que quando eu diminuo a quantidade, gente, quando eu restringo a quantidade, o que acontece com o preço? Em qualquer mercado, em microeconomia. Quando você diminui a quantidade, o preço vai para cima, né? Então, esse é o ponto. A cota ela é equivalente à tarifa porque elas fazem o mesmo efeito, só que de maneiras diferentes. A tarifa, você põe um preço, ele aumenta e diminui a quantidade. A cota, eu diminuo a quantidade. No que eu diminuo a quantidade, o preço sobe. Para qual valor? Para aquele valor que seria o equivalente da tarifa. Então, existe uma equivalência entre cota e tarifa. Porque eles dois fazem a mesma coisa, só que de direções diferentes. A tarifa, eu aumento o preço, diminui a quantidade. A cota, eu diminuo a quantidade, que causa o aumento de preço. Tá? Por isso que os dois são equivalentes. Se os dois são equivalentes, eu posso fazer o seguinte. Eu posso... tem uma equivalência entre os dois. Bom, dá uma olhada aqui no efeito da cota. Olha o que acontece. O preço é P0, tá? O preço está aqui P0, eu estou produzindo O0 e eu estou demandando D0. Então, qual que são as minhas importações? Quando o preço é P0, pessoal? Aí a diferença O0, D0, tá? Nesse preço aqui, com esse preço, bate na curva de oferta, desce aqui, é oferta. Nesse preço, a demanda é D0. Então, aqui a minha importação é tudo isso aqui. Minha importação é O0, D0. Beleza. Importação O0, D0. Puf, apliquei a cota. A cota significa o seguinte: você só vai importar pela cota O1D1. Mas o que é O1D1? O1D1 é uma diferença entre O1 com D1, que é esse valor aqui. Então, está aqui, apliquei minha cota, essa aqui, isso que é a cota. Agora, olha interessante, pega O0, pega O1, desculpe, e pega D1, sobe até a linha de preço, até a linha de demanda de oferta. Olha o que vai acontecer. Sobe, 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 vai dar um preço. Aqui o D1 sobe também, tocou aqui, vai dar um preço. Esse preço é o preço que aumentou pela imposição da cota. E esse preço aqui, que eu vou chamar de, sei lá, PX, esse PX aqui, ele tem um equivalente, gente. Ele tem o PX, ele pode ser P0 mais T, ele pode ser equivalente a alguma tarifa. Então, sempre que eu imponho uma cota, olha, lembra que a importação era tudo isso. Agora eu falei, não, gente, não quero mais, não deixo mais isso não, agora vai ter uma cota. E a cota vai ser essa aqui. Era 1 milhão de importações, agora vai ser só 500 mil. Essa cota de 500 mil, ela é a diferença entre O1 e D1. O1 e D1, O1 e D1 vão equivaler a um preço maior. E esse preço maior vai ter dentro dele, PX, chama de PX, ele vai ser igual a P0, que é o preço anterior, mais uma tarifa. Então, o que acontece?
P0 mais T. Esse preço aqui ele vai ser equivalente à tarifa. O preço da cota vai ser equivalente da tarifa. Então, o consumidor vai perder essa mesma área, o produtor vai ganhar nacionalmente A, porque agora o preço é mais alto com a cota. E aqui está a diferença. Cota não é mais tarifa, é cota. A cota, o que o governo faz? Ele publica uma coisa, uma regra que fala: você só pode importar 500 mil, que é a diferença entre O1 e D1, por exemplo. Passou de 500 mil, não deixo mais. Então, vai cair as importações para 500 mil, vai se ajustar. E o preço vai ser mais alto. Só que, lembra que na tarifa tinha um ganho de receita? Que era essa altura vezes essa altura, vezes essa base? Essa altura vezes as importações? Não vai ter mais ganho de receita. Por quê? Porque não é tarifa, é cota. Cota você não ganha nada. O governo não cobra pela cota, ele só publica a regra e não ganha nada. Tarifa se ele ganha. Então, aquele C que vocês tinham visto no caso da tarifa virou zero. Virou zero. Soma as três coisas agora. Menos A mais B mais C, mais A mais zero. Vai dar menos B mais C mais D. Peso morto da cota. Então, a cota tem um peso morto pior ainda. A cota tem um peso maior. Então, vamos lá. Para terminar a discussão de hoje, tem aqui também posição de RVE. Eu dou duas dicas aqui para vocês darem uma olhada também. Lembrando que a RVE ela é igualzinha à cota, só que a cota é ilegal, né? E a RVE ela é transferida. A receita de tarifa que você receberia, como não é do país importador e sim do país exportador, aquela receita vai para o exterior. Então, você perde dinheiro com a RVE. Bom, o mais importante é esse exercício aqui. Tarifa, exercício sobre tarifa, isso é exercício sobre cota equivalente, que é o exercício B. Então, dá uma olhada nesse exercício aí, 1 minuto. Eu tenho o preço de dois computadores, o computador de mesa e o computador portátil, chamados desktop e laptop, respectivamente. O computador de mesa está $1.000 e o computador portátil está 2.500. Se eu colocar uma tarifa de 25% ad valorem nos dois, qual é a tarifa específica equivalente, tanto para o computador de mesa quanto para o computador portátil? Vamos fazer um por vez? A, B e C? Vamos fazer o A. Então, é isso. Coloca uma TAV de 25%. Para os dois casos, qual seria a tarifa específica equivalente? Bom, vocês vão lembrar que existe uma equivalência entre tarifa de valorem e tarifa específica, onde TAV é igual a TS sobre P, e P é o preço do produto. Uai, como o desktop é 1.000 e o laptop é 2.500, você aplica essa fórmula com 1.000 e com 2.500. Com 1.000, lembrando só que TAV de... Quanto que é a TAV mesmo? 25%. 25% é igual a 0,25, tá? Quando você transforma percentual em valor, 25% você multiplica por 100, divide por 100, perdão, 25 vira 0,25. Então, se TAV é igual a TS sobre P, multiplica em cruz, TS é igual a TAV vezes P. Para o desktop de preço 1.000, 1.000 vezes 0,25 dá $250. E para o laptop, que é 2.500, 2.500 vezes 0,25 dá 625. Então, vocês veem que, dependendo do produto, a tarifa específica é maior ou menor. A tarifa de valor é sempre a mesma, sempre 25%. Tá? Então, fizemos a conversão, beleza.
Agora, esse exercício aqui ele é mais complicado. Eu vou zerar uma tarifa. Eu tinha a tarifa, agora eu vou zerar. Tinha uma tarifa de 25%. O que aconteceu com a oferta? Diz que caiu. E a demanda aumentou de 6,5 para 8. Se o governo quisesse impor uma cota equivalente a essa tarifa, qual deveria ser o valor da cota? Tudo bem. Para isso, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu dei esses números, eu dei esse número e eu dei esses números aqui, ó. 0, O1, D1, 0, O1, D1 e D0. Eu dei todos esses números, quer ver? Para resolver isso aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui. Vamos desenhar 0, T0 mais T, Bom, vamos lá no exercício. Bom, no exercício aqui fala que a tarifa era 0,25, 25%. E o computador é desktop, está escrito aqui desktop. Desktop é 1.000. 1.000 vezes 0,25. Então, aqui a gente tem 1.000, esse valor aqui, ó, é 1.000, 1 mais 0,25. E aí, a tarifa, ela foi zerada. 1.000. Tá? 1.000, 1 mais 0,25 é igual a 1.250. Então, gente, esse preço aqui, P0 mais T, é 1.250. Aí, olha o que aconteceu. Ao zerar a tarifa de 25%, então caiu, ó. Caiu daqui para cá. O que acontece? A oferta local passou de 5 milhões para 4 milhões. Então, a oferta, com esse preço alto, a oferta era quanto? 5. Tá? E quando ela cai daqui para cá, ela passa de 5 para esse valor aqui, que é 4. E a demanda? O que acontece com a demanda? Enquanto a demanda local passa de 6,5 para 8. Então, a demanda local, que era demanda que era daqui, né? Demanda que era 6,5,
caiu para esse valor aqui, ó. Com esse preço, essa é a demanda, 8. Beleza. Coloquei todos esses números. Então, você vê que esse exercício é o contrário do que eu estava falando antes. Antes eu pus uma tarifa, agora eu estou retirando a tarifa, zerando, né? Passando de 25% para zero. Se o governo quisesse impor uma cota que fizesse o mesmo efeito dessa tarifa de 25%, qual deveria ser o tamanho da cota? Bom, eu vou mostrar para vocês. Olha, com a tarifa, quanto que eram as importações? Essa diferença, que é 6,5 menos 5, que dá 1,5. O quê? Aqui é Q, né? Q em milhões. Então, a cota, a diferença aqui é que eu estou importando 1,5. 1,5. Agora, se eu tiro a tarifa, o que acontece? Despenca o preço para cá e as minhas importações vão ser tudo isso aqui, ó. Que é a diferença entre 8 e 4. 8 menos 4 dá 4. Eu vou colocar aqui a resposta. Se o governo quisesse impor uma cota que tivesse o mesmo efeito da tarifa, qual devia ser o tamanho da cota? Simples. Vamos lá. Ó, o efeito da tarifa qual que foi? Enquanto existia a tarifa, eu estava aqui no preço. À medida que eu tirei o preço, ela, puf, despencou para cá. Então, com essa tarifa, quanto que eu importava? 1,5. Sem a tarifa, quanto que eu importei? 4. Então, eu pergunto para vocês, eu tirei a tarifa, veio para baixo, estou aqui agora. Eu quero impor uma cota que faça o mesmo efeito dessa tarifa. Qual deve ser o valor da cota? Que o valor da cota tem que ser igual a Y. Para eu voltar o preço aqui em cima, se eu voltar o preço aqui em cima, vai ser o mesmo efeito. Com o preço aqui em cima, quanto que eu importo? Essa diferença aqui. E essa diferença é igual a 1,5 milhão. Então, faça uma cota de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Por que, que a cota de 1,5 milhão é igual ao efeito da tarifa, é equivalente à tarifa de 25%? Por quê? Se eu tiver com esse preço baixo aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou importar tudo isso, eu vou importar 4, né? Diferença entre 8 e 4. Agora, faz de conta que não tem tarifa, e não tem mesmo, né? Estou aqui embaixo. Agora é o seguinte, me deu na telha de eu colocar uma cota de 1,5. A 1,5 é essa diferença entre 5 e 6. Agora, sobe lá em cima. Sobe até aqui. Com 5 e com 6, o preço vai ser esse preço no alto aqui, que é exatamente o preço da tarifa de 25%. Então, essa cota de 1,5 aqui, que eu vou circular, fazer um círculo, essa cota de 1,5, que é essa diferença, leva o preço lá para cima. Ou seja, faz o mesmo efeito da tarifa. É por isso que para toda tarifa tem uma cota equivalente. Tá? No caso, a cota de 1,5 é equivalente à tarifa de 25%. Por quê? Porque são ajustes diferentes. Por tarifa, eu jogo o preço para cima e diminuo a quantidade. Colocar cota, eu diminuo a quantidade, que ajusta o preço para cima. Efeitos opostos. Tá bom, gente? Eu sei que esse exercício aqui é um pouco mais difícil, mas ele está mostrando a equivalência entre tarifa e cota, que é o exercício B.
O exercício C é muito ridículo, de fácil, ele é igual ao A, praticamente. Importadão de computadores. Agora, qual que é a tarifa de valor, hein? Que é equivalente a TS, tarifa específica. É o contrário do exercício A, já está até aqui, ó. Essa fórmula aqui, TAV igual a TS sobre P, converte um no outro, né? Agora eu dei para vocês o TS e eu quero saber o TS de 500, como que ele é equivalente, qual que é o TAV equivalente. E aí depende do preço. Por quê? Porque o desktop, o preço é 1.000. Então, $500 dividido por 1.000 vai dar 0,5 ou 50% de tarifa. Já o laptop, não. O laptop, o laptop, ele custa 2.500. Então, pegar uma tarifa de 500, divide por 2.500, vai dar 0,2, ou uma tarifa de 20%. Tá certo? Muito bem. Então, esse é o exercício que eu queria mostrar para vocês. E como atividade, tem um exercício parecido. Tem um exercício parecido. Se vocês ficarem confusos, dá uma olhada de novo nesse vídeo, tentar postar esse vídeo logo lá na internet. Dá uma olhada de novo, que você vendo essa rabisqueira que eu fiz aqui, do exercício 1A e 1B, vocês vão conseguir fazer tranquilamente esse exercício de atividade aqui. O exercício AA, ele fala sobre tarifa específica equivalente à tarifa de valor, hein? Certo? Só que aqui é aço, nós estamos falando de outro produto agora, é aço. E a tarifa era de 20%, tá? A tarifa era de 20%. Quando você retira a tarifa, P0, 1 mais T, cai para P0, a oferta cai de 3.500 para 3, a demanda vai de 6 para 6.500, vocês conseguem tudo, vocês vão lá e escrevem tudo isso no gráfico. E o preço é $100, o preço internacional. Tá? Então, TAV é fácil. Eu vou dar uma dica no B aqui. A dica no B é que eu deixo de arrecadar o valor que que eu perdi quando eu perdi a tarifa, quando eu zerei a tarifa. Então, TAV, que é a diferença do preço, né, 0,20, vezes a quantidade importada, vezes a quantidade importada antes de você zerar a tarifa. O item B é isso. Multiplica, é aquele C, né? É aquele retangulinho C, que ele nada mais é do que as importações com a tarifa vezes a tarifa de 0,2, tá? E o exercício C é igualzinho ao B que a gente fez aqui. Então, aqui não precisa de dica, seja tão... É só ver, mas é igual ao que a gente fez agora. Você zerou a tarifa, né? Aumenta as importações. Qual é a tarifa? Qual é a cota equivalente à tarifa que foi removida? Exatamente igual ao que a gente fez agora. Beleza? Muito bem, é isso então por hoje.